E não é da vontade de Deus que ninguém pereça, mas sim que todos se convertam e venham a Deus e sejam salvos. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versos 4 e 5. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais um tempo de lições e aprendizado no livro de Deus. Mas antes de o seu like, ele tem um valor muito grande em nosso canal em relação ao YouTube. Por isso, antes de tudo, dê o seu like aí no joinha. Também compartilhe. Compartilhando, você fará com que outras pessoas participem destas lições profundas no livro de Deus. Faça também a sua inscrição. Graças a Deus pelas visualizações de tantas pessoas. Estamos já com 11.500 visualizações. Pessoas de perto, pessoas de longe, de outros estados e outros países estão sendo alcançadas com estas lições. Também dê a sua oferta. Aí, embaixo de cada um de nossos vídeos, está a nossa chave Pix. Com ela ou através dela, você pode nos ajudar nesta tarefa de evangelização. A gente vai continuar falando sobre a carta da igreja em Tiatira. Das 7 cartas, esta é uma das mais especiais. O significado dela, a representação desta igreja, já que todas as sete são representativas da igreja de Jesus em todos os séculos. Tiatira é a de maior representação. A igreja tinha ali no seu interior, como Pérgamo tinha, as doutrinas de Balaão e dos nicolaítas. A igreja em Tiatira tinha Jezabel, misericórdia. Jezabel é o protótipo da iniquidade, é o protótipo da prostituição, da sedução ao sacrifício aos ídolos. Você sabe que desde o princípio Deus abomina a idolatria. Lembrando que lá em Êxodo, no capítulo 20, quando ele deu a lei a Israel, que na realidade é a origem da igreja, ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança
do que há em cima no céu ou embaixo da terra. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, ele disse: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, Deus abomina a idolatria. E esta igreja já estava minada pelo espírito de idolatria. Esta igreja estava começando um processo de contaminação que se alastraria séculos e mais séculos, e aí está entre nós. Sempre que nós vemos uma igreja que se diz Igreja de Deus, Igreja de Cristo, e ela tem deuses, ídolos, ela está praticando a abominação. Quando Jesus disse na sua carta para a igreja em Tiatira: tenho, porém, contra ti. Esta palavra é muito forte. Tenho, porém, contra ti que toleras a Jezabel, esta mulher que se diz profetiza, mas ela seduz e leva os meus servos, veja, a dois pecados. Os meus servos à prostituição e ao sacrifício aos ídolos, a comerem, aliás, das coisas sacrificadas aos ídolos. É bom relembrar que Jezabel aqui não era no sentido literal. Não é que aquela Jezabel, lá do tempo de Israel, a esposa de Acabe, que transportou ou importou a idolatria, o baalismo lá de seu país e trouxe para Israel, desviando o povo do Deus vivo para deuses mortos, para a prostituição espiritual. Ali era a Jezabel literal. Mas Jesus está usando aqui esta em Tiatira como uma figura. E a chamada de atenção para a igreja, por quê? Embora a igreja sabia dos princípios de Deus, no que tange a este pecado que já falamos que Deus abomina, a igreja ignorava. A igreja estava tolerando tudo aquilo. Enquanto isto, a igreja estava sendo contaminada. Aí então, ele continua na sua exortação. E ele disse: eu dei tempo para que ela se arrependesse das suas prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Note agora, vem uma advertência. E estas palavras aqui, que nós iremos comentar no próximo vídeo, estas palavras são profundas. Será o quê?
que quer dizer: dei tempo para que ela se arrependesse. Olha, nós estamos no ano 2025, desde que, naquele tempo, o Senhor Jesus disse a Tiatira, em que ali estava o pecado de Jezabel, no sentido literal, estava acontecendo, mas Jesus já estava profetizando que, apesar das exortações dele, a igreja continuaria naquele sistema de prostituição espiritual, naquele sistema de invocação a deuses estranhos. A gente vai ver as consequências disto e a gente vai ver que esta igreja continua até hoje. Quando ele diz, dei tempo, aí ele fala, ela não quis arrepender-se. A gente verá a profundidade destas palavras. Ela não quis arrepender-se. Jesus, tu és o Rei dos Reis. Tu és o Senhor dos Senhores. Tu és o Deus único. Nós te louvamos nesta manhã e repreendemos na nossa vida, na igreja que nós comungamos, a tua igreja, nós resistimos o espírito de Tiatira e aceitamos somente o teu senhorio para a tua glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém.